Aleluia. Abra a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Em João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura alternada. Eu leio os ímpares, vocês leem os pares. Todos encontraram? Evangelho de João. Aleluia. Diz a palavra de Deus assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. 2, a igreja. Bom, vocês precisam entender o seguinte: Deus está falando aqui uma alegoria. A figura de linguagem é alegoria. Nessa alegoria, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira, ok? Ele, Jesus. Meu pai é o viticultor ou o agricultor. Aí ele vai dizer: toda vara, em algumas traduções falam todo ramo, ok? Mesma coisa. Toda vara, todo ramo em mim, em Cristo, ok? Todo ramo em mim que não der fruto, ele a tira, corta, ok? Sem problema. Deus está falando de forma assustadora a respeito da poda, não é? Ele está falando a respeito do corte, da amputação, de tirar da videira um ramo, uma vara que ele encontre que não der fruto. Quem é a vara? Somos nós. Nós somos as varas. Nós somos os ramos dessa videira. Originalmente não éramos. Originalmente os ramos da videira eram os judeus. Mas porque eles rejeitaram a Cristo, Deus havia profetizado que um povo que não o conhecia pelo nome iria glorificá-lo. E esse povo eram os gentios. Nós somos gentios. Então houve um enxerto. Houve um enxerto. Nós que éramos zambujeiros, erva brava, estávamos fora de Deus, nós fomos enxertados na videira. Ok? Deus não perdeu os judeus para sempre, não. Deus vai resgatar os judeus na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar à terra, da próxima vez, ele vem para os judeus, não vem para a igreja. Ele vem para resgatar. Ele vai reconectar os judeus na videira. Mas até lá, nós fomos enxertados na videira. Nós fomos colocados no lugar deles. Eles eram as varas, eles eram os ramos. E fomos conectados, vivíamos desconectados, longe de Deus, cada um seguindo a sua imaginação, longe da palavra de Deus. Éramos gentios. Deus nos conectou à videira. Mediante o quê? Mediante a morte de Cristo no Calvário. Quando nós abraçamos a fé nessa morte vicária do Calvário, Deus conectou a cada um de nós nessa videira. Amém? Mas há uma condição aqui para permanecer na videira: é produzir fruto. É produzir fruto. O cristão que não produz fruto, ele é um forte candidato a corte. Ok? Toda vara em mim, vamos ler de uma maneira bem traduzida: todo cristão em mim que não dá fruto, meu pai tira. Ele tira da videira. Tá bom? E ele diz o seguinte: que todo aquele que der fruto, ele vai experimentar a poda, mas é aquela poda do agricultor que vai limpar
a árvore, vai limpar os ramos, vai limpar as varas para que elas ganhem energia, né? Para que elas percam a esterilidade, para que elas percam a infertilidade, não é? Parcial, porque elas produzem frutos, e porque produzem frutos vão ganhar mais poder ainda para continuar a produzir mais frutos. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4, a igreja. Entendeu o que Jesus disse? A nossa única condição de dar frutos para Deus é estar conectado na videira. Por isso a ordem é: estai em mim, continuem em mim. Ele diz: sem mim vocês não são nada, vocês não podem nada, sem mim vocês não têm nada, vocês serão derrotados. O diabo há de derrotá-los, os demônios vão prevalecer. Vocês vão viver na terra sofrendo todo tipo de dores. Sem mim, vocês vão dar murro em ponta de faca. Vão querer alcançar e não vão alcançar. Vão se vestir, mas não se aquecem. Vão beber, mas não sacia. Vão comer, mas não mata a fome. Então a nossa única chance é estar nele. Por isso ele disse: estai em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. O que é isso? É o Espírito de Deus não querendo nem que o pastor da igreja interprete a Bíblia. Eu me antecipei porque conheço o versículo. Mas se eu não conhecesse, eu não poderia me antecipar, porque o próprio Espírito está interpretando. Ele está dizendo que Jesus é a videira e que nós somos as varas. Os cristãos são as varas, são os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Meia dúzia, a igreja. Esta palavra é escatológica. Jesus está olhando lá para a eternidade e vendo o destino eterno daqueles que escolheram não estar nele. E ele viu, profeticamente, ele conseguiu ver, pelo Espírito de Deus, que o futuro das pessoas que resolveram não se conectar nele, ou seja, não se converterem a ele, não estarem ligados em Cristo, o futuro seria esse: seriam cortados, jogados para o lado, iriam secar, ou seja, perderem a vida, o espírito iria morrer no sentido de perder a comunhão com Deus e lançados no fogo para arder. Né? Fogo aqui é fogo escatológico, fala de fogo do inferno, lago de fogo, enxofre, como diz lá em Apocalipse capítulo 20. Então esse textozinho aqui ele é escatológico. Versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A condição para que nós não tenhamos nenhuma oração não respondida é estar conectado nele. Não é? E não só conectado nele, ele tem que estar conectado em nós, e nós temos que carregar no nosso coração as palavras dele. Nós temos que encher o nosso coração das palavras dele. Por isso ele diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aonde? No coração, no espírito, no homem interior. Aí é que vai nascer a fé. E por causa do nascimento dessa fé, o que ele conclui dizendo? Tudo que vocês pedirem será feito. Esse tudo não é figura de linguagem. Não é sinédoque.
figura de linguagem. Esse tudo é tudo mesmo. Por isso é que ele vem e diz: se você tiver fé, dirás aquele monte, passa para colar. E não vai ser impossível, não. Tu dirás a essa moreira, passa e replanta-te em outro lugar. Ela vai obedecer. Por isso que ele chegou diante da figueira, querendo comer. A figueira não tinha fruto. Ele declarou: nunca mais nasça fruto de ti. Ela morreu. Porque para aquele que tem fé, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Agora vocês, versículo 8. Nisto entendam, Jesus está dizendo que quando nós produzimos frutos, Deus é glorificado. Quando o crente não produz fruto, quando o cristão resolve viver uma vida desconectada de Cristo e não produzir fruto, ele não vive para a glória de Deus. Deus não recebe glória daquela vida dele. Pode ser cristão, pastor, pode ser o que for. Não há glória nenhuma para Deus, porque o que glorifica a Deus na nossa vida, disse Jesus aqui, são os frutos que produzimos. Então, olha que problema sério. Nós não podemos ser cristãos estéreis. Nós não somos árvores. Somos ou não somos também? Né? Conhecerás a árvore pelo fruto. Eu olho para uma árvore, olho ali aquela amêndoa, falo, amendoeira. Né? Eu olho para uma outra árvore, vejo aquele fruto enorme e digo, é jaqueira. Pelo fruto conhecereis a árvore. Mas Jesus está dizendo que há árvores, ou seja, há seres humanos que vivem na terra, mas não produzem nenhum fruto para Deus. Deus não é glorificado na vida deles. O pior é quando isso acontece conosco, os crentes. Quando os cristãos vivem na igreja sem produzir frutos. Se alimentam, não perdem uma pregação, estão sempre cantando, frequentando a igreja, mas não passam de amigos do evangelho. São estéreis, são vítimas da esterilidade. Jesus diz, esse aí, porque não tem fruto, meu Pai não é glorificado na vida dele. Isso é muito sério. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 11, a igreja. Eu pulei o 9. Aleluia. Tenho-vos dito para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu vou ler o 9 que eu pulei. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13, a igreja. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Já vos não chamareis mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. 16, a igreja. Até aqui, podem tomar assento. Jesus está dizendo, vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Aleluia. Quando é que Deus nos escolheu individualmente? Hein? No ventre, antes da fundação.
Deus escolheu a igreja antes da fundação do mundo. Ele não nos escolheu individualmente. Ele escolheu o corpo. O corpo de Cristo foi o corpo eleito. Cristo foi o eleito como cabeça desse corpo. A única escolha individual do corpo foi a cabeça. Nunca houve uma escolha individual. O que Jesus quer dizer? Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Veja que ele está falando no plural. Ele está falando a respeito do corpo. Por quê? Porque eles estavam em Cristo Jesus. E todo aquele que está em Cristo Jesus, ele recebe a escolha de Jesus, que é feita ao corpo, à igreja. Por isso é que Jesus diz: estai em mim. Porque em Cristo Jesus, a igreja sendo eleita, sendo escolhida, eu estou escolhido. Eu entrei na eleição da igreja, na escolha da igreja. A eleição não é individual, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de ninguém. A Bíblia diz que Jesus veio para a salvação de todos os homens. Não veio para a salvação de um grupo seleto, sortudo, que não fez nada para merecer, nem para alcançar. Só porque houve uma eleição individual, ele não passou de... É uma forma de loteria celestial, loteria espiritual, e ele ganhou na loteria, foi parar no céu. Não. O corpo é eleito. Enquanto eu me mantiver no corpo, eu estou amparado pela eleição do corpo. E Deus me trata como escolhido. Não é? Como escolhido. Mas Jesus também, em outra passagem, ele diz assim: ninguém pode vir ao Pai ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe o trouxer. Como eu interpreto isso? Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Isso é interpretado da seguinte maneira: quando ele fala aqui do Pai, ele está falando do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é o Espírito do Pai. Não deixa de ser o Espírito do Filho também. São três personalidades em uma única essência. Então, quando ele fala do Pai, ele está dizendo assim: se o Espírito de Deus não te convencesse do pecado, não te convencesse do juízo e da justiça, tu não conseguiria nunca chegar a mim. É o Espírito quem convence o homem. E quando o Espírito convence o homem, o que o homem faz? Ele se aproxima de Cristo. Então ele foi trazido a Cristo por quem? Pelo Pai, ou pelo Espírito do Pai. Dá para entender? É assim que se interpreta, não é? Capítulo 15. Aleluia. Quero lhes falar esta noite sobre a conexão que há entre as promessas de Deus e a necessidade da nossa validação. Você já observou que no meio cristão há um número grande de pessoas que são abençoadas por Deus? Deus ouve as orações delas, responde às orações delas. Deus não suporta ouvir uma lágrima, ver uma lágrima delas. O coração de Deus não aguenta. Reage imediatamente para inclinar os ouvidos para ouvir e atender. E de forma, muitas vezes, rápida, imediata. E há outras pessoas que isso não acontece. Como é que eu interpreto isso de uma forma bíblica?
sem distorcer o caráter de Deus, já que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, então eu chego à conclusão, antes de eu explicar, vou para a conclusão. Eu chego à conclusão que há pessoas que Deus responde e há outras que Ele não responde às orações. Há pessoas que Deus faz promessas, elas reagem de uma maneira, e por reagirem de uma maneira recebem a promessa, e há outras que não reagem da maneira de Deus, reagem de outra maneira, que elas criam. É uma Bíblia particular delas, e por isso nunca alcançam a promessa de Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sério o assunto. Em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte: as promessas de Deus, elas não são um ato completado, né? Um ato acabado. Quando Deus faz uma promessa, Ele não é um Deus cuja palavra dele é estática. A palavra de Deus é dinâmica. As promessas de Deus contidas na palavra de Deus são promessas vivas, dinâmicas. Não são palavras escritas de forma estática, não. Elas dependem da minha e da tua participação. Elas são dinâmicas, vivas. Deus é um Deus dinâmico, não estático, paralisado. Deus não fala e o que Ele vai falar acabou, pronto, não depende de ninguém, vai acontecer. Não, não é assim. Isso não é Bíblia de Deus. Isso é a Bíblia criada pela cabeça do ser humano. Toda promessa de Deus é dinâmica. Depende que o homem que recebeu a palavra, que recebeu a promessa, ele valide a promessa. Vocês entendem o que é validação? A validação é um instituto, vamos dizer assim, jurídico, aqui na Terra também. Há algumas coisas que você recebe de algumas empresas, recebe pelo correio, vamos dizer assim, pelo teu e-mail, você imprime aquilo e a empresa diz: agora você tem que validar isso. E a empresa vai exigir de você, para a validação daquilo que está prometido ali, uma atitude tua, um comportamento positivo. Vou criar aqui um exemplo rapidamente. Você pode receber a carta de um banco te oferecendo uma quantidade enorme de milhas para você viajar pela Europa, pelos Estados Unidos ou pelo Brasil. Tipo assim, 100 mil milhas. É mandado para você um folder, é mandado para você um monte de papelucho correspondente a essa promessa. E de repente o camarada do banco diz assim: você vai validar essa promessa quando você pedir o cartão de crédito do nosso banco e você gastar no primeiro mês pelo menos R$1.000. Eu criei isso aqui agora. Criação minha. É muito comum. É muito comum. E aí você se inscreve porque você quer aquela promessa. Eu quero, preencho o contrato. Peço aquele cartão. Você recebe o cartão. Obviamente que eles vão fazer um check a respeito, uma conferência a respeito do teu crédito no mercado. Depois de fazer isso, eles dizem: olha, você ganhou a promessa, você foi eleito, foi escolhido para ganhar a promessa. Gasta agora R$1.000 no cartão. No momento em que você gastar os R$1.000 no cartão, pronto, juridicamente, ai da empresa que não te dê aquelas milhas, porque tu pode processar eles na justiça. Por quê? Porque a promessa foi validada, guardando as absurdas
criativas proporções da minha imaginação com a palavra de Deus, com as promessas de Deus é a mesma coisa. Toda promessa de Deus tem que ser validada. Toda. Você quer ver uma prova? A Bíblia diz que Uzá estava carregando numa carroça a arca da aliança. E ele era um cara irreverente. Totalmente irreverente. Ele não honrou a Deus, tratando a arca de Deus com o cuidado que Deus exigiu. E a carroça bateu numa pedra, tombou. E Uzá foi morto imediatamente por Deus. Não durou mais 1 minuto de vida. Davi fica apavorado com aquela cena. Ele pega a arca da aliança e diz: bom, tem alguém que quer a arca? Todo mundo, oi. Porque tinha que validar. Um homem levanta o braço e diz: eu quero a arca. Chamado Obed-Edom. Obed-Edom levou a arca para sua casa e cuidou da arca com todo zelo e todo carinho. A Bíblia diz que a bênção foi descarregada por Deus na vida dele. Ele foi abençoado em todas as direções. A Bíblia tem um provérbio que diz assim: da maneira que você pensa, é como você é como você será. Eu sou aquilo que eu penso. Em outras palavras, eu sigo o destino de como eu vejo as coisas. A maneira com que eu vejo as coisas traça o meu destino. Dá para entender? Da maneira com que eu aplicar a minha alma na área do intelecto, do pensamento, e aplicar o pensamento, eu serei produto do pensamento que eu tenho. Está na Bíblia. Nós somos produto do que pensamos e produto da nossa visão. Deus disse para Moisés: Moisés, manda espias para a terra que mana leite e mel. Manda espias para lá. E mandou-se 10 espias, homens, saúde, para irem espiar, olhar a terra, porque havia um comentário que havia gigantes e tal. Deus falou: manda 10 homens para irem ver a terra. E depois voltem, cada um com seu testemunho. E eles voltaram. De todos os que foram, só 2 homens deram um bom testemunho. Um testemunho de fé na palavra de Deus. Josué e Caleb. Todos os demais eram homens derrotados. O comportamento deles estava preso a uma promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Herdarem a terra prometida. Mas para Deus vê-los merecedor ou não da terra prometida, mandou olhar. Eles foram exercitar o quê? A visão. E eles agiriam exatamente segundo a visão que eles tivessem. A maioria foi reprovada, rejeitada. Apenas Josué e Caleb, daquela geração, foram permitidos entrar em Canaã. Aqueles outros homens convenceram todo o restante das tribos. E todo o restante das tribos obedeceu à visão de medo deles. Eles validaram a promessa? Não. Quem validou? Josué e Caleb. Quem entrou em Canaã? Josué e Caleb. E quem não validou a promessa? Morreu no deserto. Olha que coisa bárbara. Se eu não valido uma promessa de Deus,
eu vou morrer sem ela. Não é Deus quem vai me condenar. É a Bíblia que diz: eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu vejo. O que eu vejo vai dar curso à minha vida. Eu vou seguir o que eu vejo. Todos influenciados pela maioria negativa. Não, lá tem gigante, não vamos para lá. Isso é uma loucura, vamos morrer. Deus falou: vai morrer sim, no deserto, todo mundo. De vocês, daquela geração toda, só as crianças, menores de 20 anos de idade, os jovens menores de 20 anos de idade, teriam direito a entrar em Canaã. Todo o restante voltaria para morrer. Por quê? Porque quem não valida uma promessa de Deus, pôs dúvida na palavra de Deus. Quando eu ponho dúvida na palavra de Deus, eu desonro Deus. Eu insinuo que Deus possa estar mentindo. Eu insinuo que o Deus possa estar me agindo contra mim como um estelionatário, fraudando a verdade. Eu ponho em dúvida se é a verdade ou não. E não tem nada que desonre mais um ser do que duvidar da sua palavra. Duvidar da palavra significa duvidar do caráter. Seria dos piores momentos da minha vida eu chegar para um filho meu, dar a minha palavra e o meu filho falar assim: meu pai não está merecendo muito crédito na palavra dele, não. Ele costuma não honrar a palavra dele. Uau! O que meu filho fez? Pisou no meu caráter, me desonrou. Você está entendendo? É assim que Deus se sente. Quando nós, damos curso ao nosso pensamento, quando nós damos curso à nossa imaginação e não validamos a promessa de Deus. A promessa de Deus neste mundo tem de ser validada pelo ser humano. Jesus não veio salvar a toda a humanidade, ou ele veio só para os escolhidos? Não, ele veio para todos. Mas por que ele não salvou todos até hoje? E nem nunca vai salvar todos? Porque a promessa da salvação, como qualquer outra, tem que ser validada por cada ser humano, de forma individual. E como é que eu valido a promessa de Deus me salvar? Com um comportamento, com uma atitude. Qual é a atitude? De crer na palavra de Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado a este mundo para morrer na cruz do Calvário, me salvar dos meus pecados. Quando eu tenho fé para crer, eu estou validando a promessa na minha vida. Aquela promessa, ela é chamada ao cumprimento na minha vida. Entende? Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para todos os homens, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque a promessa de Deus não é paralítica, não é paraplégica, não é estática. Ela é uma promessa vital, ela é uma promessa dinâmica. Ela, para se materializar, ela precisa que o homem responda a ela. E o homem vai responder a ela de que maneira? Com a sua visão. Com a visão que ele tem daquela promessa. Visão vai falar de crença, vai falar de fé. Então, para que toda a promessa de Deus se cumpra na minha vida, é necessário que eu valide esta promessa com uma atitude, com um comportamento. A pessoa pode entrar nessa igreja, se assentar aqui 365 dias do ano. E ao final do ano, ela está tão
tão morta espiritualmente falando quanto o primeiro dia que ela entrou. Basta o quê? Ela ficar inerte. Ela não validar a promessa. Ficar inerte. Ela pode amar a igreja, amar o louvor, amar a palavra, amar tudo, entenda. Mas se ela ficar estática, paralisada, inerte, não reagente, não vai acontecer de se cumprir nenhuma promessa de Deus na vida dela. Você está entendendo? É simples desse jeito. Por quê? Porque Deus, Ele quer a cooperação nossa. Ele quer. Não é? Ele quer. Lembra de João Batista pregando? João Batista pregando. Abram a Bíblia lá. Me parece que eu vou escolher aqui o livro de Lucas ou Mateus. Vamos em Mateus. Aleluia. Mateus, capítulo 3. Olha o que o profeta João Batista vai dizer para nós. Versículo 10 do capítulo 3. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. O que é isso aí? Alegoria. Quem são as árvores? Os seres humanos. João Batista viu o quê? Ele viu que o machado de Deus estava posto à raiz, ou seja, em direção à raiz das árvores. Ele viu os seres humanos na terra, que andavam na terra, mas o machado de Deus estava pronto para amputá-los da terra, retirá-los da terra. E ele diz assim: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Uau! João Batista está profetizando aquilo que Jesus, depois dele, vai pregar no capítulo 15 de João. Aquilo que nós lemos. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto. João Batista aqui foi mais fundo. Ele disse que o machado de Deus estava apontado para a raiz das árvores, esperando, não fruto, esperando bom fruto. Quem é que errou? João Batista ou Jesus? João Batista falou bom fruto e Jesus falou não dá fruto. Quem errou? Nenhum dos dois. Eles estão os dois falando de bom fruto. Por quê? Porque ele diz: toda vara em mim. Então, se uma vara está em Cristo, ela tem obrigatoriamente de produzir bom fruto. Os frutos que ela irá produzir serão bons. Mas podem ser maus também? Podem. Pastor, está um rolo isso aí. Pode, não pode, deixa de poder, volta a poder agora. Não, não é rolo não. É porque Mateus capítulo 7 diz assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Olha isso, um pessoal que estava em Cristo. Em Cristo. E eles estavam operando no poder de Deus, expulsando demônios, curando enfermos. E Jesus vira para eles e diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não fizeram a vontade de meu Pai.
Como se explica isso? É simples. Jesus, ele não é só aquele que transmite a unção. Ele é a unção. Dá para entender isso, não? Assim que virar o ano, eu estou preparando uma aula sobre isso. Assim que virar o ano, nós vamos trabalhar com unção nas segundas-feiras aqui. E eu vou explicar isso num nível de profundidade maior. Veja, Jesus, ele não apenas transmite a unção. Há uma unção que vem dele, que ele transmite. Mas ele também é a unção. Ou seja, quando ele transmite a unção dele, ele está transmitindo para a obra com que nós fomos chamados para fazer. Quando ele é a unção, ele está dizendo que nós temos que estar nele. Que a seiva de vida dele, porque nós somos varas conectadas nele, que é a videira, corre dentro da videira uma seiva de vida, uma seiva de unção, que eu estando conectado, essa seiva de vida entra dentro do ramo, me transmitindo a vida dele. Dá para entender? Me transmitindo o power, o poder dele. Dá para entender? Para a minha vida, para que eu possa viver nele. Isto é uma unção que eu recebo dele, não por ele. Enrolou, né? Não enrolou, não. Ela não é transmitida simplesmente, ela é recebida estando eu conectado nele. Porque ele é unção. Mas ele não é só unção, ele transmite também a unção. Que unção é que ele vai transmitir? É a unção de poder sobrenatural do Espírito Santo para nós desempenharmos a obra. Essa é transmitida. É através dessa que nós recebemos os dons. Por isso que há muitas pessoas conectadas em Cristo, estão conectadas na seiva da videira, estão conectadas recebendo vida dele, estão salvas, mas não têm dom nenhum. Por quê? Porque não receberam a unção que só pode ser recebida através dele. Depois eu vou falar isso mais profundamente, onde é que está na Bíblia as duas. Veja bem, a unção para a obra, a unção para o ministério, ele vai te passar essa unção para você trabalhar para ele. Essa unção é que tu recebe através dele, mas há uma outra unção que tu recebe estando nele. A unção da salvação é essa de capítulo 15, que você tem que estar nele. Ninguém é salvo se não estiver nele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, não é? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. De onde é que veio a unção, o poder de Deus, para transformá-lo em nova criatura? Na seiva da videira. Basta estar nele. Basta sua fé estar plantada nele, porque ele é a unção. E pronto, isso é salvação, transformação. Deus não está falando de ministério. Quando se trata de ministério, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de uma outra unção. Uma outra unção. Esta unção que vem da seiva da videira. Agora é uma unção para a obra. É unção para levantar o paralítico. É unção para curar o enfermo. É unção para expulsar o demônio. É unção para os dons espirituais de cura, de profecia. Esta unção
vem através dele. Ninguém recebe por estar nele. Aleluia. Mas também vai depender de estar nele, que é a primeira unção. Vai depender de estar nele, porque ele não vai dar a segunda unção se a pessoa não estiver nele, né? Ele não vai pegar um galho solto aí de qualquer árvore e dar unção. Não, tem que estar conectada na videira. Mas é uma outra unção, é uma unção para a obra. Aleluia. Onde é que está o problema de Mateus 7:21? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos. Eles tinham uma unção do dom. Eles tinham a unção do batismo com o Espírito Santo. Eles haviam recebido nessa unção dons espirituais e operavam no poder dessa unção. Mas perderam a primeira unção, porque não vigiaram com o pecado. Foram cortados, desconectados da videira. Olha o perigo, e por isso você vê tanto escândalo com pastores aí, com padres, né? Escândalo à torto e à direito. O que acontece nesses escândalos? De crentes também que dão lugar a escândalo. O que acontece? A pessoa é cortada da videira. Ela perde a unção da seiva que sai da videira e entra pelo caule, pelo braço do ramo, que é ela. Ela perde essa seiva de vida por causa do pecado. Ela foi cortada. Quem cortou? O facão do Pai. Por causa de quê? Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo e do Pai, saiu daquela vida. Por causa da presença do pecado naquela vida. A seiva foi amputada. Não passa mais vida para aquela pessoa. Mas a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. A segunda unção, aquela unção que vem do batismo com o Espírito Santo, o cabra sem vergonha não perde. Então o que acontece com muita gente que dá escândalo aí na praça? É que eles estão operando nos dons. É aquele time de 7:21. Em teu nome expulsamos demônios. Estão operando no dom. Só que o dom vem de uma unção que não é a unção que nós recebemos da videira. Não é da unção em que Cristo é a unção. E a seiva da videira passa para ele. Essa ele foi amputado. A unção que ele recebeu é a unção que ele recebeu através de Cristo. Quem é que é o batizador com o batismo com o Espírito Santo? É Cristo. Eu não sou digno de desatar as alparcas dele. Eu vos batizo em água para arrependimento, disse João Batista. Depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse batizador? É Cristo. E que rolo bonito pra caramba. Cristo é a unção, mas ele transmite uma outra unção. Oh glória. Cuidado, a segunda unção vai contigo para o inferno se tu viver em pecado. E vai ficar enganando as pessoas. Você quer ver um exemplo bíblico? A Bíblia diz que quando Deus ungiu Davi como rei, o Espírito de Deus saiu de Saul. Mas a Bíblia diz que ele continuou operando no poder dos dons espirituais. Ele continuou profetizando. Como pode? Pode. Por quê? Porque a unção que ele perdeu foi a unção da salvação, da seiva da videira. Mas ninguém perde a unção que recebe no batismo com o Espírito Santo. Ninguém perde. A pessoa fica na terra operando naqueles dons que recebeu e não vai perdê-los.
o diabo vai corromper aqueles dons, vai contaminar aqueles dons. Aqueles dons serão prostituídos e corrompidos e contaminados. E a pessoa vai se transformar num filho de Satanás, de Belial, operando naqueles dons. E Jesus depois vai dizer a elas na eternidade: eu nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci é uma forma de linguagem. Ele está implícito. Eu te desconectei, meu pai te desconectou da seiva da videira. Entenderam? Não percam essa aula. Logo depois do ano novo vai ser a primeira aula aqui na segunda-feira sobre a unção. E tem uma terceira unção também lá em Isaías, maravilhosa, né? Para nos deixar bem felizes e entendendo do poder de Deus, né? Meu povo perece por falta do conhecimento. Então precisamos ter conhecimento para poder discernir. O que é que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que as promessas de Deus todas são validadas. Eu disse para vocês que Jesus veio para a salvação de todos os homens, está na Bíblia, literal. Mas como explicar que nem todos são salvos? Porque nem todos validam. E como é que eu valido, pastor? Eu não quero perder a bênção de Deus na minha vida. Eu não quero abrir mão da promessa. Deus é o Deus das promessas. Eu quero a minha promessa na minha mão. Eu quero tomar posse. Então tem um comportamento que Deus quer que você pratique. Tem uma atitude que você tem que praticar diante da promessa. É através dessa atitude que a tua promessa ganhará validação, será validada. No momento que a promessa é validada, ela se materializa. Ela existe no mundo espiritual. Deus já separou para você. Já está vivendo a promessa no mundo espiritual. Mas a materialização daquilo que existe no mundo espiritual, para ser materializada para o mundo físico, para que eu tome posse, abrace, beije, faça carinho, veja, sou eu quem preciso praticar algo que Deus requer. Na salvação, o algo que Deus requer é esse aqui, ó. Jesus, eu te quero na minha vida. É só isso. Se for difícil demais, Deus vai te convidar ao inferno. A Bíblia diz que aquele que crê no Evangelho será salvo. E diz assim: mas aquele que não crê não vai ser condenado, já está. Ou seja, a única maneira do ser humano sair da condenação eterna é levantar o bracinho, humildemente dizer: eu quero Jesus. Eu quero segui-lo. Eu quero amá-lo, eu quero entregar minha vida para Ele. Eu quero ser esse ramo conectado na videira. Jesus disse: sem mim tu não pode fazer nada. Eu preciso que a seiva de vida da videira entre no meu ramo. Como acontece isso? Como a seiva de vida de Cristo entra na minha vida e torna-se vida dentro de mim? Quando eu aceito a Jesus, confesso a Cristo, não é? Creio com o coração. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu sou conectado na videira. Aí imediatamente dentro do ramo, dentro da vara, a seiva de vida começa a transmitir vida. Como você entende Jesus dizer: eu sou a vida? Veja, eu disse que ele era a unção e ao mesmo tempo ele transmitia a unção, correto? São duas unções. Quando Jesus diz: eu sou a vida, ele está dizendo que ele é a vida, mas ele quer te transmitir esta vida. Ele tem poder para ser o que ele diz que ele é, e tem poder para transmitir para você aquilo que ele é.
Uau! Então, quando ele diz, eu sou a vida, lembre-se, ele está te convidando a se conectar nele para receber a vida que está nele. Na primeira unção, ele é a vida. Na segunda unção, ele está te transmitindo a vida que ele é. Uau! Eu sou o caminho. Ele é a primeira unção, ele é o caminho. E ele põe esse caminho diante de você e diz, segue esse caminho. Eu sou esse caminho. Ele está falando de uma unção que ele é. Está transmitindo para você uma unção. Dá para entender? E assim por diante. Por isso ele é o único capaz de dizer, eu sou o que sou. Moisés, diga a Faraó, diga aos judeus que eu sou o que sou. E fora de mim não há outro. Que loucura, né? Muito lindo, maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui no texto sagrado, e isso é muito sério, porque no texto sagrado, Deus diz que não é opcional estar conectado na videira. Deus trata como louco o homem e louca a mulher que quer viver na terra sem se conectar à videira. Produzir frutos não é opcional. Só que Jesus falou algo ainda mais terrível. Ele diz, sem mim tu não produz fruto nenhum. Pelo menos os frutos a que ele quer se referir. Os frutos a que ele quer se referir não são produzidos pelo homem na sua natureza humana. Os frutos a que ele se refere são produzidos na conectividade de cada um de nós dentro, encaixados na videira. Por isso ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não podemos produzir fruto algum, diz a palavra de Deus. Nós só podemos produzir frutos concernentes ao que ele fala. Ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Sublinha isso na Bíblia. A vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Todos os frutos a que Deus quer se referir, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles, todos eles não são produzidos na natureza humana. A natureza humana não os fabrica, não os produz. Isto é uma sentença, é inapelável, é irrecorrível. Não há tribunal no universo onde você queira modificar isso. São palavras de Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda. A Bíblia diz em Hebreus, é impossível que Deus minta. Deus é santo, completamente santo. Deus disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Entenda. Então isto é uma sentença. A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver conectada em mim. E depois, em outro versículo, ele vai dizer, vocês não podem fazer nada sem mim. Nada concernente ao fruto. Depois Jesus vai dizer que através dos nossos frutos Deus é glorificado. Veja lá o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja,
O cristão que não produz fruto, o cristão que é infértil, o cristão ou ímpio, obviamente que não tem capacidade para produzir fruto, ele não glorifica a Deus. Deus não é glorificado por ele. Por que que você e eu viemos à terra? Por que que Deus nos fez? Por que que Deus nos criou? A Bíblia é clara, para que nós vivêssemos na terra para a glória dele. O que é glória? Glória é presença. Então, o sonho de Deus, quando nos fez, é que nós vivêssemos na terra dentro da presença dele e não fora da presença dele. O prazer de Deus está em nos ver da presença dele, vivendo dentro da presença dele, no centro da presença dele. Isso é glória, é a presença. Moisés disse para Deus: Deus, eu quero ver a tua glória. Por quê? Porque ele não via a presença de Deus. Ele escutava a voz, mas ele não via. Ele queria ver a presença. Deus falou: vai para trás daquela rocha, se esconde lá atrás. Vai ser a única maneira de você ver assim um relance da minha glória, ou seja, um relance da minha presença. Mas Moisés, entenda, não há ser humano que possa estar vivo sobre a terra que veja a minha glória. Por quê? Porque Deus é fogo. Deus é combustível pegando fogo. Como entender isso? Só vamos entender na glória, lá no céu, não é? Mas ele é um ser sobrenatural. A Bíblia chama Deus de fogo consumidor. Por isso Deus falou a Moisés: não existe ser humano que possa estar em corpo humano. Enquanto, Moisés, tu estiver em corpo humano, tu não pode ver a minha presença. Tu desintegra. Tu desintegra. Já viram aqueles filmes que exibem explosões de bombas atômicas, bombas nucleares? O calor da bomba atômica, o calor de uma bomba nuclear espalha-se numa velocidade absurda. E aquele calor tem um número de graus centígrados tão alto que os seres humanos devastados por aquele calor, eles são desintegrados de pé. Não dá tempo nem para cair. E isso foi profetizado pela Bíblia no Velho Testamento, querendo falar da bomba nuclear. Há milhares de anos, Deus profetizou que haveria um tempo em que o ser humano seria desfeito de pé antes de cair ao solo. Deus estava falando disso aí. Bomba nuclear, bomba atômica também. Não precisa ser nuclear, não. As bombas de Nagasaki e Hiroshima, atiradas pelos americanos para pôr fim à Guerra do Pacífico, aquelas duas bombas, elas devastaram a milhares de graus centígrados milhares e milhares de pessoas. Foi ali pela primeira vez que se viu o cumprimento da profecia, que dizia que haveria um tempo em que o homem seria desfeito de pé antes do seu corpo cair ao solo. Ninguém conseguia durante milênios entender isso. Naquele dia, na explosão daquela bomba, pela primeira vez, daquelas duas bombas, pela primeira vez, entendeu-se o versículo. Era Deus mostrando que haveria um tempo em que viria um armamento tão terrível que mataria o homem sem que ele caísse no chão. Ele seria desfeito pelo calor da bomba. Entenda, em nome de Jesus, o que Deus quer transmitir para você. Entende? Então, Deus está dizendo na sua palavra que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quanto mais fruto eu produzir, Deus será glorificado. Quanto menos frutos eu produzir,
Deus será menos glorificado. E se eu não produzir fruto, serei cortado. Quem vai cortar? O machado está posto à raiz das árvores. Na linguagem de João Batista e na linguagem de Jesus, quem vai cortar? O Pai, o facão da poda. Aqueles que dão frutos serão podados? Sim, serão podados, mas não tirados, não amputados. Eles serão limpos. Já viu o jardineiro limpando os galhos? Vai limpando os galhos, limpando, né? Numa época, normalmente é na primavera, né, que se limpa os galhos, preparando para o verão. Eu tinha um limoeiro lá na minha casa, na América, em que eu ia lá na primavera e limpava, adubava a terra e limpava, metia o facão. Meu Deus, quando chegava no verão, era limão para todo lado. Por quê? Porque a árvore ganhou força. A poda, o facão de Deus, que não quer amputar, que só quer limpar na vida do cristão, dá uma reenergização ao cristão tremenda. Ele ganha poder, ele ganha força, ele ganha ânimo. Agora, o mesmo facão usado na vida daquele ramo, daquela vara que não produz fruto, é para juízo final, é para ir embora, para a eternidade sem Deus. E isso está na palavra, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, né? Toda vara em mim que não dá fruto ele atira. Gravem esse versículo aqui, decorem ele. Toda vara em mim que não dá fruto ele atira. Por quê? Porque nós vivemos num tempo da igreja extremamente perigoso, com doutrinas diabólicas. Uma das doutrinas mais diabólicas que tem jogado cristãos sinceros no inferno é a doutrina do crente uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina, ela está querendo ler da seguinte maneira: todo crente em mim que não dá fruto, Deus não o tira. É assim que ela está lendo esse versículo. O texto sagrado diz que é possível aquele que está em Cristo ser tirado. E os caras são tão malignos que eles escrevem livros sobre isso e dizem assim: bom, o crente, se foi tirado, é porque ele não estava conectado à videira. Mentira! Por isso que você tem que carregar a Bíblia no teu coração, para você dizer: mentira! A minha Bíblia, ela é clara, dizendo que será tirado aquele que está em mim. Eu não posso dizer que o crente que se desviou, o crente que abandonou Jesus, ele abandonou Jesus porque ele nunca esteve em Cristo. Isso é doutrina do demônio, pregado por pastor preguiçoso e pregado por obreiro fraudulento. Ou nós estamos diante de um obreiro fraudulento ou um preguiçoso que não quer estudar a Bíblia, não quer obedecer a palavra. A Bíblia é clara, não está dizendo que o crente foi tirado porque já nunca esteve na videira, porque era um crente nominal, nunca esteve em Cristo. Não, a Bíblia está dizendo que é tirado, é cortado, para secar e jogar no fogo do inferno. E antes ele estava em Cristo. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. São palavras de Cristo. São palavras de Cristo. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com esse tal de internet.
crente de internet. Cuidado com esses textos montados por pessoas de internet. Por quê? Porque há uma disseminação de doutrinas diabólicas. A Vera outro dia me apresentou uma. E ela estava lendo de uma maneira em que ela via beleza. E ela veio trazer para mim. Quando ela leu para mim, eu falei, opa! Ela se assustou. Porque no jeito doce de mulher, ela teve uma visão. Ela teve uma compreensão. E o coração de mulher doce reagiu à aceitação. Só que o meu coração não é doce. Entendeu? Pelo exercício da pregação o tempo todo, há mais de 30 anos, o coração não é doce para essa hora. Ao contrário, o meu coração ele precisa estar preparado para detectar heresia. Você está entendendo? Então, é fundamental essa compreensão. O mais importante não é você compreender o que lê. O mais importante é você discernir a intenção de quem escreveu. Você tem que saber. O que se chama isso? É manuseio da espada do Espírito. Lembram quando eu ensinei aqui a espada? Por que ela é de 2 gumes? O primeiro gume fala de quê? Da literalidade da palavra. E o segundo gume? Da interpretação ou do discernimento. Você não pode viver na literalidade só. Há milhares de palavras na Bíblia que a literalidade é suficiente, mas há outras palavras mais profundas que é necessário o discernimento para você entender o que Deus está querendo dizer. E o diabo se aproveita, faz um jogo de palavras, geralmente um jogo bonito, para te levar a uma crença que só agrada a ele. É nesse ponto que nós precisamos pegar a perspicácia da espada do Espírito. A Bíblia diz que a espada do Espírito, ela penetra. Ela penetra em 3 coisas. Ela divide juntas e medulas. Ela divide a alma do Espírito. Agora olha a terceira coisa maravilhosa. A Bíblia diz que a espada do Espírito, ela é capaz de discernir as intenções do coração do homem. Uau! Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Se você se adestrar na palavra, leitura bíblica, meditação bíblica, você terá o discernimento daquilo que foi escrito, que aparentemente parece uma coisa bonita. O diabo nunca vai colocar uma mulher desdentada na televisão, com mau hálito, né? Para vender um maço de cigarro, vai? Não, vai pegar uma garota muito bonita, não é? Um avião assim internacional, um Boeing bonito, não é? E vai colocar ali na televisão para patrocinar aquela obra do diabo chamada maço de cigarro. Não vai pegar um camarada desdentado, fedorento. O diabo sabe quem somos nós, não é? Ele vai usar o belo, que atrai os nossos olhos. Lembra da Eva? É atraente aos olhos esse fruto. Ele vai dar coisas que são atraentes aos olhos, mas é necessário discernir. Destaca agora o versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, ou seja, olha que coisa linda que é a promessa de Deus. Se você aceitar Jesus, se você se converter, se você quiser se tornar uma vara e se conectar à videira que é Cristo,
pede tudo. Pede tudo. Tudo será feito. E você será meu discípulo. Agora lê o versículo 16. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto. Ou seja, você, cristão, foi designado, você foi nomeado para dar fruto. Se você se diz crente e não produz fruto, tu é um aborto. Pastor, larga de ser ignorante. É verdade. A verdade, ela é intolerante. Não é? Por que o mundo chama os crentes de intolerantes? Claro que os crentes são intolerantes. Eles pregam a verdade. Como é que tu vai pregar a verdade sem ser intolerante com a mentira? A verdade não tolera a mentira. A verdade refuta a mentira. E aquele que está na mentira não gosta de ser decepcionado. Ele não gosta de descobrir que ele está com tantos anos de idade e viveu na mentira esses anos todos. Ele não gosta, é vaidade, é o orgulho, né? Ferido. Por isso que os cristãos são chamados de intolerantes. E é uma verdade, eu sou um terrível de um intolerante. Por quê? Porque eu não tolero a mentira. Jesus era um intolerante. A sociedade o perseguiu para matá-lo, e o matou porque via nele um intolerante. Porque a sociedade amava a mentira, viviam a mentira, eram escravos do pecado, do diabo, faziam a vontade do diabo, estavam longe de Deus, pregando Deus, falando de Deus. E Jesus nunca poupou a eles da verdade, nunca os poupou da verdade. O verdadeiro homem, o verdadeiro amigo, não poupa o outro da verdade. Chama no canto e diz: olha, eu gosto muito de você, mas eu preciso te dizer, você é um pecador. Não, mas assim, nossa amizade está arranhada. Não tem parceria com a nossa amizade, cara. Eu tenho parceria com Deus. Eu sou servo de Deus, a palavra de Deus está na minha boca. E a única chance de você sair da mentira é aceitar a verdade. Se não aceitar, tu não vai ser condenado na eternidade. Deixa eu te dizer o que a Bíblia fala. Ela diz que tu já está condenado. Ela diz que tu já está condenado. Basta você não querer a verdade. Basta você resolver continuar na mentira. Não aceitar a verdade. Pronto, não é Deus que vai te condenar, é você próprio. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Uau! A fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. De novo, Jesus é chato, né? Ele é chato. A chatice dele vem do amor dele. Ele repete e volta a repetir a mesma coisa o tempo todo. Por quê? Porque nós gostamos de falar e não de ouvir. A gente não entende por que Deus deu 2 ouvidos, mas uma boca só. O homem, ele gosta de falar, ele precisa dos ouvidos alheios, mas ele não gosta de ouvir. Esse é o problema do homem. Por isso Jesus repete e repete e repete. Não acabou nem o capítulo, ele já está repetindo de novo. Que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele vai conceder. Se, qual é a condição? Olha aí a promessa. A promessa e a validação. O que é que vai possibilitar Deus operar um milagre na vida do cristão que está orando desesperado ao Pai? O que é? É o cristão estar conectado em Cristo. As palavras de Cristo estão nele. E ele está produzindo fruto. Entenda. A pessoa que não produz fruto, o diabo não amaldiçoa ela. É ela quem se amaldiçoa. A pessoa que tenta produzir frutos, mas não está conectado a Cristo, não vai conseguir produzir fruto nenhum. Na hora que ela for gentil, é um gentil carnal, não é um gentil espiritual.
Na hora que ela for caridosa, é uma caridade esperando o obrigado, é uma caridade egoística, não é uma caridade de um amor ágape, segundo o coração de Deus. Entenda em nome de Jesus. Todas as reações nossas de bondade, de caridade, de mansidão, de benignidade, de paz, de amor, tudo vai estar contaminado, desviado do coração de Deus. Por isso que todas as religiões do mundo, todas, são caridosas. Todas falam de amor, todas pregam amor. Todas, sem exceção. Falam de bondade, falam de mansidão, falam de temperança, todas. Mas a Bíblia mostra que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas o fim deles é a morte. Como entender isso? Porque a salvação não é por obras. Todas praticam boas obras com a finalidade de se desviarem da palavra de Deus, que manda reconhecer Cristo como o único Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados na cruz. Então o que fazem as religiões? Dão a bondade, dão a misericórdia, dão o amor, dão a paz, ensinam as pessoas no caminho de paz, no caminho de amor, no caminho de fraternidade, no caminho, em todos os caminhos bonitos, elas ensinam. Desde que você não aceite a Jesus, desde que você não seja um cristão, te é proibido ser um cristão. Te é proibido crer em Jesus Cristo como Deus, Manuel, Deus encarnado. Te é proibido crer em batismo com o Espírito Santo, poder de Deus, um único Deus Criador. Te é proibido orar a Jesus. Te é proibido orar a Deus em nome de Jesus. Te é proibido. Mas vela você tem para acender. É permitido. Adorar criaturas te é permitido também. Dão a você milhões de criaturas para você adorar. Animais. Muitas delas o boi é um Deus. O cachorro é um Deus. Se tu entrar na cidade de Calcutá, na Índia, e chutar um cão, tu é preso ou morto. Porque o cão é um Deus. Ou seja, a única condição que elas não negociam é não aceitar Cristo na tua vida. Daí você vê que é obra do diabo. Toda religião é falsa. Até a nossa. Até a evangélica. Se existiu uma igreja evangélica na terra, existem muitas, diabólicas, dizendo assim: quem não pertencia à nossa igreja não entrará no céu. Uau! Isso é diabo. Vestido de terno e gravata. Bíblia debaixo do braço. Doutrina de demônio. Por quê? Porque igreja nenhuma salva ninguém. A salvação é Cristo. É Cristo, não é a religião. Toda religião é um sofisma. O que é um sofisma? Promete o que não pode dar. Para enganar. Toda religião é sofisma. Se a nossa evangélica promete que se você for membro da nossa igreja aqui na Barra, aí você está com a salvação garantida. E quem não for membro está indo para o inferno, ela é do diabo. Ela é do diabo. A doutrina é do diabo. É doutrina de demônio. Toda seita tem por doutrina o exclusivismo.
toda seita, toda religião diabólica. Primeiro sinal de diabo naquela religião é: nós somos salvos. Quem não está na nossa religião não é salvo. Exclusivismo, egolatria. Jesus veio para a salvação de todos os homens. Todos os homens. Aleluia. Entenda o que Deus está falando para você nessa noite. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo.